Shalom, shalom. Vou aguardar os queridos que vão participar. Bom estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o jejum do fermento. Você já ouviu falar no jejum? Vou aguardar mais um pouquinho. Olá! Olá, Dona Araci! Olá! Olá, João Paulo, Adriana! Que Deus te abençoe! Que maravilha! Vou aguardar mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre o jejum do fermento. Isso tem a ver com a Páscoa. O que será que tem a ver com a Páscoa, não é verdade? O que o jejum do fermento tem a ver com a Páscoa? Você tem alguma dúvida sobre a Páscoa? Se você tiver, você que já está assistindo, vai colocando a sua dúvida enquanto os amados vão chegando. Nós vamos tirando as dúvidas que você tem. Alguma pergunta ou alguma dúvida? Mande aí, digite aí para mim. Amém? Eu tô olhando assim para cá porque eu tô vendo quem está na live e quem possa estar querendo fazer alguma pergunta, tá bom? Nós vamos falar sobre o jejum do fermento. Você tem alguma dúvida? Paz. Tem alguma dúvida sobre a Páscoa? Ou o jejum do fermento? Você tem alguma pergunta? Se você tiver, pode fazer, que nós vamos aguardando os irmãos entrarem e vamos responder as perguntas. Amém? Que maravilha, né? Chegou um tempo precioso, o tempo da Páscoa, é um tempo precioso daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus determinou para nossas vidas. Mais um ano que Deus determinou para nós, não é verdade? Shalom, Marilda, paz, tudo bem? Saudade, filha. Dúvidas sobre a Páscoa? Alguém tem? Ninguém? Tá todo mundo certinho? Ninguém tem nada que gostaria de perguntar? Vamos lá. Nós já estamos num dia muito específico. A palavra de Deus nos ensina sobre o calendário de Deus, nos ensina sobre os dias de Deus, e nós vemos dentro das Escrituras que é muito diferente do calendário que nós temos agora, né? O calendário gregoriano é bem diferente do calendário bíblico, que também é chamado de calendário judaico, porque eles até hoje, os judeus, o povo de Israel, eles usam o calendário bíblico, o calendário que Deus criou. Então, a virada do dia, ela é sempre ao pôr do sol, não é à meia-noite. Até os horários foram mudados, os dias da semana, os nomes dos dias da semana, o nome dos meses, tudo foi mudado pelo homem, certo? Shalom, Gil, tudo bem? Então foram mudados tudo foi mudado pelo ser humano, mas Deus, ele ainda observa aquilo que ele criou. E aqueles que amam a Deus precisam observar o que ele criou, aquilo que ele ordenou. Então a viração do dia é ao pôr do sol. Então nós já estamos no sábado, né? Chamado de Shabat no hebraico. Nós já estamos no sábado. Então, esse dia já é um dia do calendário bíblico de dia 14 de Nissan. E foi nesse dia que o povo lá de Israel, quando estava no Egito, eles foram ordenados por Deus para sacrificar o cordeiro para eles saírem do Egito.
na época de Moisés, das 10 pragas, e a última foi a morte dos primogênitos. Então tudo o Senhor preparou. Oi, Júlio, paz, filho, shalom, Aline, paz, querida. Então, veja, Deus preparou todas as coisas. Eu quero pedir para você, compartilhe essa live. Vamos levar a palavra de Deus a outras pessoas que precisam. Compartilhe essa live, chame mais alguém para assistir, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, amém? Ele precisa ser glorificado também. E quando nós fazemos algo para Deus, tudo o Senhor move, não é? Então vamos lá. Então, que ano nós estamos no calendário bíblico? O ano 5.785, desde a criação da Terra. Então, ou seja, do Éden, melhor dizendo, de Adão. Porque a Terra ela tem muito mais tempo do que a gente possa imaginar, né? Lembra que aqui também teve dinossauros, e é um período que a gente não sabe exatamente quando foi. Não está registrado na Bíblia, mas está registrado que Deus criou o homem, formou todas as coisas e tudo mais. Então, 5.785 é muito tempo, você não acha? Então, esse calendário que nós temos agora, o calendário gregoriano, ele é baseado desde do nascimento de Jesus, mas ele já foi comprovado que há um erro no calendário entre 6 e 10 anos no erro da data correta do nascimento de Jesus. Mas hoje para nós precisamos observar que o calendário de Deus traz bênçãos para nós. Mas o calendário gregoriano, os meses não trazem coisas boas não, porque eles são dedicados a deuses do Partenon greco-romano. Então cada mês é dedicado a um deus e esse deus às vezes naquele mês o objetivo não é muito bom. Mas o calendário de Deus são coisas maravilhosas, coisas que Deus preparou, coisas que Deus determinou de maneira extraordinária. E Deus, nesse mês chamado de Nissan, é o primeiro mês do calendário. É o primeiro mês do calendário. Então, o calendário bíblico, ele tem duas viradas, vamos dizer assim, de ano, se é que a gente pode dizer assim, mas não muda o ano, é só uma comemoração. Primeiro mês é esse mês de Nissan, mas depois tem uma virada do ano que é chamado aniversário de Adão, lá perto de setembro, outubro, que cai mais ou menos. Nunca cai na mesma data, porque o calendário bíblico é um calendário lunar, então ele vai da fase da lua. Sempre na lua nova é o primeiro dia do mês. Sempre na lua nova é o primeiro dia do mês. Então, quando você observar a lua chegando ali, a lua nova, mudou o mês bíblico daquilo que Deus criou, daquilo que Deus determinou. Então, eu vejo que Deus, ele prepara todas as coisas para nós. E esse mês de Nissan é chamado mês do milagre dos milagres. Mês do milagre dos milagres, por causa de toda aquela manifestação que houve no Egito. E também esse mês Deus escolheu para a tribo de Judá, porque cada mês do calendário bíblico é dedicado a uma tribo de Israel. Cada mês. Veja que o calendário que nós temos agora é dedicado a um deus, com letra minúscula, do Partenon greco-romano. Mas Deus dedicou a cada mês a uma tribo de Israel, e dentro deste mês, de cada mês, existem bênçãos que Deus libera para essas tribos e para aqueles que observam o calendário. Isso não é extraordinário? E esse mês Deus escolheu para tirar o povo lá do Egito. Em Êxodo 12 fala isso, Deus introduzindo, Deus falando, Deus movendo o que ele queria nesse mês. Então, Êxodo 12 fala como eles deveriam sacrificar o cordeiro e o que eles deveriam fazer. Colocar o sangue dos umbrais, das portas, né? E nós temos visto nesses dias, na série que nós estamos fazendo, o poder da Páscoa, cada dia dessa série tem um assunto específico. E hoje nós vamos falar sobre um jejum que tem na Páscoa.
E você sabia que a Páscoa, ela tem duração de 8 dias? Você sabia disso? 8 dias, e que a Páscoa começa amanhã? Então a Páscoa bíblica não coincidiu com a Páscoa do calendário gregoriano. Não coincidiu, porque o calendário gregoriano, a Páscoa é de acordo com o Carnaval. Você sabia disso? Ela vem contada depois da quarta-feira de cinzas, aí passa 40 dias para então chegar a Páscoa. Então ela está relacionada, a data dela, vamos dizer assim, é marcada depois do Carnaval, né? E também essa data é a data que Jesus morreu. Você sabia que Jesus morreu no mesmo dia que o cordeiro que foi morto lá no Egito morreu também? E nesse sábado cai nesse dia 14 de Nissan, foi o dia que Jesus morreu, o dia que Jesus foi sacrificado na cruz. Então amanhã, por volta das 9 horas, é o horário que Jesus foi crucificado. Amanhã, por volta das 9 horas, é o horário que Jesus foi crucificado. E às 15 horas é o horário que ele entregou o seu espírito e disse: está consumado, entrego em tuas mãos o meu espírito, foi o que ele disse para Deus. Então, no livro de Lucas, nós vamos ler algumas passagens importantes sobre esse jejum do fermento. O que ele tem a ver com a Páscoa? O que ele está relacionado com a Páscoa, né? Então, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7, fala assim: então chegou o dia dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa, para que nós possamos comer. Então aqui fala exatamente sobre o começo dos pães ázimos, que é chamado de festa, mas na verdade o correto, tanto da Páscoa e as outras festas bíblicas, que nós temos 7 festas proféticas e 2 festas, vamos dizer assim, de vitórias, vou usar esse termo, né, de comemoração de vitórias que Deus deu para o povo de Israel. As 7 festas proféticas são festas que Deus ordenou, que Deus determinou para o povo. E o correto seria falar convocação, momentos que Deus convocou o seu povo para ter um encontro marcado com ele. Então vem do termo moedim no hebraico, que é exatamente isso, o encontro marcado. Então Deus marcou encontros com aqueles que o amam durante o ano. São 7 encontros que Deus marcou. Shalom, Sandra, tudo bem? Eu estou olhando para cá, queridos, porque eu podia estar olhando aqui, mas é que eu estou vendo quem está entrando, se alguém está fazendo algum comentário, tá bom? Então eu estou olhando aqui, por isso que às vezes parece que eu estou olhando para o outro lado, tá? Por causa disso. Então Deus marcou esses encontros com o seu povo, aqueles que creem nele, aqueles que o amam, e para nós hoje também que cremos em Jesus, esse encontro, vamos dizer assim, está disponível a nós. Deus também está nos chamando para esse tempo. E a palavra de Deus fala exatamente isso. Então no dia que Jesus morreu, ele morreu no dia em que o cordeiro, lá na primeira Páscoa que foi feita no Egito, morreu também no mesmo dia, na mesma hora. E em seguida, no pôr do sol de amanhã, já é um novo dia, já é o dia 15 de Nissan do calendário bíblico. Nesse dia foi que o povo cumpriu o que Deus falou. Deus disse: assem um cordeiro, passe o sangue nos umbrais das portas, coloque as suas roupas, esteja com as suas roupas cingidas, coloque as sandálias nos vossos pés, ou seja, assim, prepara tudo que é de vocês, arruma a mala, né? Arruma a mala da época, né? Que é diferente do de hoje. E se prepare para sair, e como depressa, Deus falou para eles. Então eles comeram pão sem fermento, eles comeram
o cordeiro assado e ervas amargas. Tudo isso eles fizeram. Então eles arrumaram tudo que era deles, colocaram tudo que era deles em ordem ali e se prepararam para sair do Egito. Então Deus deu essa ordem e eles obedeceram essa ordem. Por volta da meia-noite, um anjo passa por cima das casas que tinham sangue nos umbrais das portas. Aqueles que não tinham, o anjo entra e todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais, morrem. E nessa noite é que se começa o jejum do fermento. Porque Deus diz assim, para não levar o fermento, né? E por quê? Porque há algo simbólico. E esse jejum dura 8 dias. Ele começa amanhã, ao pôr do sol, e vai até domingo, ao pôr do sol. Esse jejum é um jejum que também fala sobre uma limpeza. Porque os judeus, por exemplo, hoje já é sábado para os judeus, certo? Esse horário já é sábado. Lá Israel já está terminando, são 6 horas de diferença, então já está bem à frente o sábado para eles. E eles, Shalom, Andri, tudo bem, minha prima amada? E eles estão o quê? Eles fizeram durante esses dias, essa semana, jejum pelo primogênito, né? Principalmente os primogênitos deveriam fazer jejum na quinta-feira, que foi esse dia, e eles vêm fazendo faxina na casa. Eles vêm tirando tudo o que tem fermento, e todo o fermento eles tiram, não deixam na casa. Eles fazem essa limpeza. E o objetivo é se purificar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. O objetivo é tirar tudo que fermenta. No sentido, o fermento nesse momento é o sentido de errado, pecado, ensinos errados, doutrinas erradas, né, falsas doutrinas, tudo aquilo que possa contaminar. Então, esse jejum é para isso. E quando se faz esse jejum, tudo o que está oculto vem à tona. É muito sério fazer esse jejum. Por exemplo, se uma pessoa está perto de você e ela tem má intenção contra você, mas você não está percebendo, a pessoa faz caras e bocas e tal, e parece boazinho, bate nas costas, de repente vem aquilo que está ali, ela vem à tona, é revelado. Então é um jejum muito sério. Todas as vezes que nós aqui fizemos jejum, alguma coisa nós descobrimos, alguma coisa nós vimos o Senhor limpando, né? Foi poucas vezes. Olha, o ano passado nós não vimos nada assim, porque nós estamos numa constância todos os anos buscando, se purificar, se limpar, transformar nossas vidas, melhorar, crescer espiritualmente, mudar aquilo que Deus preparou para nós. Boa noite, Cristina, bem-vinda. Então Deus tem algo extraordinário. Esse jejum traz uma mudança em nossas vidas. Então o que eu recomendo? O que é bíblico? Então nós aqui, por exemplo, nós do Ministério Brom, nós não fazemos nada de invencionice. Vamos criar isso, ou vamos criar aquilo. Não precisa, a Bíblia ela é suficiente para nós. Então eu baseio tudo que eu falo dentro das Escrituras. Então eu não preciso criar nada, né, fazer uma coisa mirabolante, não. A Bíblia basta. A Bíblia é suficiente para nós. Então, o que a Bíblia nos recomenda? De tirar tudo o que fermenta da nossa vida. E hoje eu posso falar para você, amizade, né? Não é só coisas para comer. Nós fazemos um jejum de algo que comemos. Mas nós precisamos tomar cuidado com amizades, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos, nós assistimos na TV, né? Celular, então, que a gente fica, né? E às vezes passa coisa assim que contamina a nossa alma. Então o objetivo desse jejum é uma purificação e um crescimento espiritual. Uma mudança mesmo de comportamento, de linguajar, de palavras, de ações. É uma mudança mesmo. Deixa eu beber uma água aqui, tá? Uma pausa para a água. Graças a Deus. Então, o objetivo é
uma transformação, um crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Então, a Bíblia nos recomenda o jejum. Jesus fazia o jejum. Nós lemos aqui em Lucas 22, tem outras referências que falam sobre esse jejum no Novo Testamento, né? Apesar que esse termo, né? Mas todas as escrituras nós encontramos de Êxodo, de Gênesis a Malaquias, referência da palavra de Deus em todas as coisas que nós precisamos andar, e de Mateus a Apocalipse, referência daquilo que é maravilhoso para nós seguirmos. Então esse jejum é para isso. Você tem alguma dúvida até aí sobre esse jejum? O que eu posso e o que eu não posso comer? Talvez seria a pergunta talvez que eu mais escuto nessa época. Bom, jejum do fermento, a palavra já fala. Tudo que vai fermento e tudo que é fermentado, né? Tem algumas coisas que não vai fermento, mas ele é fermentada. Por exemplo, me ajuda aí. Eu vou falar uma marca, tá bom? Mas não vou. Bom, vou falar leite fermentado, aqueles assim que a gente toma, evitar falar marca, né? Aqueles que a gente toma que é gostoso, a coalhada é fermentada, né? E o próprio fermento biológico, químico, que é usado para fazer bolos, pães. Então, existem vários alimentos. A gente tem que ler. Nós temos que ler os ingredientes, nós precisamos ler ali, o que vai o fermento, se você quiser fazer esse jejum, é importante isso, tá bom? Então eu quero abrir com você está com a Bíblia aí? Vamos lá? Nós vamos ver alguns versículos que importantes. Em Êxodo capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós. Êxodo 1, 14. Estou com a Bíblia aqui. Você está com a Bíblia aí? Vamos, acompanha comigo? Vamos lá? Muito bem. Aqui fala assim, olha. Por que eles comem também ervas amargas? Tá bom? Nós também fazemos isso. E aqui fala assim. Versículo 13, vou ler para ficar melhor. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor e tornaram a sua vida amarga, com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e todos os tipos de serviços do campo e todo o serviço em que faziam servir, era com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome de outro era Puá. E ele disse, quando fizeres trabalho de parteiras, mulheres hebreias e as vidres sobre os assentos, se for menino, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. E aqui fala toda a parte da dificuldade, do sofrimento, da opressão que o faraó fazia contra os hebreus que estavam no Egito na época da escravidão, não é? Então ainda diz a palavra do Senhor assim, em Êxodo 12, e o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. E Deus vem dando toda a instrução de como eles deveriam se comportar e principalmente como eles deveriam fazer com o cordeiro. Como eu já falei aqui, né? Não vou repetir para não ficar maçante. E aqui ainda fala assim, no versículo, deixa eu achar aqui certinho, ok, esse aqui eu já falei, não vou repetir, não vou ficar repetindo, né? De novo. Ok. Versículo 16. E no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no sétimo dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer. Só isso poderá ser feito por vós. E aí ele fala, e observareis a festa do pão ázimo, porque neste mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito, e por isso observareis este dia nas vossas gerações
por ordenança eterna. E no primeiro mês, o 14º dia do mês, à tarde, comereis o pão ázimo, e até o 21º dia do mês, à tarde. E aí que ele vai falando ainda mais, 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer e que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido da terra. Então essa é uma festa muito, muito séria, né? Esse é um tempo muito sério. Então o fermento das nossas vidas hoje, nós precisamos eliminar de nós toda falsa doutrina, todo falso ensinamento. Por isso que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, traz para nós uma libertação. A libertação da nossa mente, a libertação do nosso corpo, a libertação da nossa alma, do nosso espírito, e tudo o que é material em nossa vida também, aquilo que precisamos para viver, também há uma libertação. Porque aquilo que fermenta, ele estraga. Então, dentro das Escrituras, você vai ver o Senhor falando de fermento de duas maneiras. O fermento, aí ele fala do fermento, o reino de Deus é como o fermento, uma mulher que amassa ali o pãozinho e faz, e ele cresce. Isso é o reino de Deus, o que cresce. Mas ele também fala do fermento dos fariseus, por exemplo. Esse fermento são ensinamentos, são doutrinas. Doutrinas é ensinamentos, né? Aquilo que é passado, aquilo que é revelado para as pessoas, aquilo que alguém passa para alguém e isso cresce. Então existem coisas que trazem para nós prejuízo. E principalmente o fermento, ele é sobre o pecado. Então quando Deus pede para o povo que está saindo do Egito não comer nada fermentado, ele está ensinando o povo a deixar para trás todos os ensinamentos, toda a escravidão, toda a opressão, toda a amargura, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o aprisionamento que aquele povo tinha. Então é diferente para conosco hoje. Shalom, mamãe. Não é diferente para conosco hoje. O Senhor está nos chamando a se livrar de tudo o que não é agradável a Ele, que é chamado de fermento. O pecado também é chamado de fermento. Algo que fermenta a nossa vida, algo que vai trazendo coisas ruins para a nossa vida, que vai nos fazendo enfermar. Isso mesmo, ficamos enfermos, porque a enfermidade é da alma. Então esse jejum, ele vem para nos purificar, ele vem para nos fortalecer, ele vem para trazer essa maturidade que eu disse para você antes. Ele vem mudar essas questões que nós precisamos mudar. Então, além de ser um mandamento, Deus está ordenando algo, Deus está dizendo que isso é perpétuo, que isso é permanente, isso é para sempre, não é uma coisa lá do passado, se é para sempre, se é permanente, não é uma coisa ultrapassada, pelo contrário, Jesus participou. Lembrando que toda festa bíblica, toda festa profética, está falando de Jesus. Por que Jesus morreu na Páscoa? Por quê? Para cumprir tudo que foi feito e que era um ensaio daquilo que ele faria. Porque as festas são ensaios, são coisas que nós fazemos ano após ano, até que se cumpra. E Jesus já cumpriu 4 dessas festas, faltam 3. As 4 primeiras Jesus cumpriu na primeira vinda dele. Então a Páscoa é uma delas. E dentro da Páscoa tem mais 2 festas juntas, dentro da Páscoa. Mais 3 festas, são 3 festas. A Páscoa, que é o Pessah, que é a passagem, né, que o anjo passou por cima. Nós temos a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, que é essa que eu estou falando para você agora. Mas nós temos uma outra festa, a festa das primícias, junto, uma seguida da outra, um dia depois do outro. E tudo tem, porque Jesus cumpriu essas 3. E a 4ª é o que nós conhecemos como Pentecostes, Jesus cumpriu também.
que no hebraico é Shavuot. Então é Pessah, Matzah e Bikurim. São essas 3 festas que falam de Jesus, que apontam para Jesus. Por que Jesus morre exatamente na hora do cordeiro, que era sacrificado? Para cumprir, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já disse João Batista em João 29. E ele veio para cumprir. Então esse alimento do pão sem fermento, esse que é chamado de matzah no hebraico, é o alimento da fé. Então quando você cumpre isso, você está dizendo, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor diz que eu tenho que fazer. E eu obedeço o que o Senhor me diz para fazer. Isso é um alimento de fé. Então, nesses dias, nós não comemos nada fermentado. E esse matzah é um pão bem fininho. Ele parece aquela bolachinha cracker. Ele é bem fininho, porque ele não pode ter dado tempo para crescer o pão. Porque mesmo a farinha, que é feito com farinha, azeite e sal, se você deixar ali, amassar e deixar ali, vai crescer, vai ter uma fermentação. Então ele tem até um tempo no relógio para ser feito, não pode passar daquele tempo. Então ela fica como uma bolachinha, bem assim fininha. Aquele pode ser comido, porque não foi fermentado. Então na nossa vida nós precisamos saber o que nós deixamos entrar dentro da nossa vida. Não só o que comemos, mas o que deixamos entrar aqui, que está fermentando a nossa vida, fermentando a nossa família, fermentando áreas da nossa vida, fermentando a nossa mente, a nossa alma. O que está nos fermentando, que está borbulhando e está crescendo, está crescendo, está crescendo, e não é o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer? Ele quer que a gente tire tudo isso. Esse é o tempo para limpeza, esse é o tempo de purificação, esse é o tempo de mudança daquilo que Deus tem preparado e determinado para nós. Então veja, Êxodo 23, vamos lá. Vamos observar as escrituras hoje. Você está com a Bíblia aí? Abre a Bíblia comigo. Vamos lá. Por isso que eu falo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ninguém vai te enganar. Ninguém vai colocar doutrinas de homens, nem doutrinas de demônio na sua cabeça. Então vamos observar o que Deus tem preparado? Vamos observar? Então Êxodo 23, 14, diz assim a palavra do nosso Senhor. 3 vezes por ano celebrarás uma festa para mim. Guardarás a festa dos pães sem fermento, comereis pão ázimo 7 dias, como te ordenei, no tempo determinado do mês de Abib, ou mês de Nissan, pode falar Abib, Aviv ou Nissan, tá bom? Porque nele saíste do Egito e ninguém aparecerá vazio perante mim. Então, quando Deus fala isso, Ele está dizendo, existem das 7 festas bíblicas, 3 eram chamadas de festa de peregrinação. As pessoas eram obrigadas a estar em Jerusalém para comemorar a festa. Por isso que quando Jesus morreu, tinha gente de tudo quanto é lugar. Por isso que no Pentecostes tinha gente de tudo quanto é lugar. Entendeu? E uma outra festa que era obrigatória de estar lá é a festa dos tabernáculos ou do Sucote. Todo mundo tinha que estar lá. Então, veja que Deus... Paz, Cláudia! Tudo bem, querida? Bem-vinda. Então nós precisamos observar aquilo que Deus está ordenando. Então você está vendo aqui sobre a festa dos pães ázimos ou pães sem fermento? E você sabe que Jesus ficou sepultado nesse dia, no dia que é chamado da festa do pão sem fermento? Então esse dia vai cair, esse ano cai no domingo, cai justamente no domingo. E a palavra de Deus, amanhã, veja bem, amanhã nós vamos celebrar a Páscoa, o Pêssar.
lá na igreja de Hebron. Então assista amanhã, você que não pode estar, você está longe, assista amanhã, que eu vou falar o que eles faziam com o pão. O que eles faziam? Eu vou falar aqui para você só para dar um spoiler, né, um adiantado. Então, os judeus, até hoje, eles fazem assim, eles pegam esse pão sem fermento, chamado matzah, pão ázimo, pão sem fermento, e eles colocam em volta deste pão um pano de linho. E eles escondem esse pão. E as crianças têm que procurar. Você percebeu uma semelhança aí ou não? Você percebeu? O que as crianças têm que procurar na Páscoa? Na festa do calendário gregoriano? O que as crianças procuram na Páscoa? Fala aí, digita aí, quem sabe? O que as crianças procuram na Páscoa? Me ajuda aí, vamos lá. Ninguém sabe? O que as crianças procuram? Então uma musiquinha que fala assim: coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? O que eles estão procurando? Ninguém vai me responder. Ah, o ovo. Isso mesmo, Cris. O ovo. O ovo da Páscoa. Ovo de chocolate ainda. Olha que belezinha, né? Porque o coelhinho que levou, né? Coelhinho, que eu saiba, não bota ovo, né? Mas tudo bem. É claro que se você... ovo de chocolate. Se você observar, esses dias eu estava assistindo, eu vi um vídeo, eu fiquei chocada. Assim, eu falei, meu Deus, as pessoas perguntando assim, qual é a figura mais lembrada na Páscoa? Aí as pessoas sabem o que responderam? O coelhinho. Todas as pessoas responderam o coelhinho. Ninguém falou Jesus. Então há uma distorção na Páscoa. Isso mesmo, coelhinhos, ovos, isso mesmo. Há uma distorção dessa Páscoa. Então a Páscoa não é coelhinho, é cordeiro. Não é ovo de chocolate, são ervas amargas. Então há uma distorção. E qual é o objetivo? Tirar Jesus do foco. Tirar Jesus do centro daquilo que é dele. A Páscoa é dele. A Páscoa foi feita para ele e ele cumpriu a Páscoa. Então o objetivo é tirar Jesus do foco. É igual no Natal. Se você falar do Natal, qual é a figura mais lembrada no Natal? Não é Jesus. Não é Jesus. É o Papai Noel. Concorda comigo? Vocês concordam? Se perguntar para qualquer... Natal, qual é a figura? É Papai Noel, não é Jesus. Ninguém observa isso, não é? Então o objetivo é tirar o centro. Então por que eles faziam isso? Eles pegavam o pão sem fermento, ele é bem fininho assim, enrolavam num pano de linho e escondiam. E a criança que encontrava, ela desenrolava aquele pão, ela quebrava, porque é um pão que quebra, né? Porque ele é bem crocante, ele quebrava aquele pão e repartia com as outras crianças. E aquela criança que achava o pão recebia uma bênção especial e também abençoava as crianças. Quem é que foi envolto a panos de linho e ficou escondido por um período? Ficou ali guardadinho, escondido por um período. Quem é que as mulheres foram procurar? Quem é que as mulheres foram procurar? Quem é que depois os discípulos foram procurar? Jesus, ele foi envolto a panos de linho e foi sepultado. E ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos ver isso? Abra comigo em João. Vamos lá para João, lá longe agora. Estávamos em Êxodo, então vamos lá para João. No capítulo 6, versículo 25. Olha, estamos longe. Vamos lá.
João 6:25 diz assim, a palavra do Senhor. Jesus falando, na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste o pão. Ele está falando sobre a multiplicação, só para a gente entender aqui, tá bom? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Vamos um pouquinho mais adiante. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O versículo 32 que eu pulei aqui, eu quero ler, só para a gente também entender algo maravilhoso. Na verdade, eu vos digo, disse Jesus, Moisés vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então Jesus é este pão, esse pão que desceu do céu e que morreu, e ele foi envolto a panos de linho e ele ficou guardadinho, quietinho, e ressuscitou no terceiro dia. E o terceiro dia é a festa das primícias, a festa do picurim, que é falado no hebraico, que ele é a primícia daqueles que hão de ressuscitar. Isso não é extraordinário? Você entende a importância disso? Em Gálatas 5:9 diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se eu receber em minha vida um pouquinho de fermento, um pouquinho de maldade, um pouquinho de pecado, um pouquinho de malícia, um pouquinho assim de coisas que vão me contaminando e eu vou deixando crescer, estragou tudo aqui dentro. Estragou. Não serve para mais nada. Mas Deus pode limpar? Pode. Ele pode tirar esse fermento ruim da minha vida? Pode tirar o fermento ruim. Ele pode me limpar, me purificar, me lavar, me restaurar? Sim, ele pode fazer todas essas coisas. Então, ele é o pão poderoso. Então, a maldade, né, de uma só pessoa, ela também corrompe. Ela corrompe o ambiente onde ela está, ela corrompe onde está no seu trabalho, onde estuda, na sua família, na igreja. Então, um pouquinho de fermento corrompe todas as pessoas. Então, um pouquinho de pecado corrompe tudo. E Jesus falou do fermento dos fariseus. Vamos ver isso? Mateus 16, versículo 5, ele fala isso. Os fariseus são os religiosos da época de Jesus. Na época de Jesus havia vários religiosos, várias ramificações religiosas. Então tinha os fariseus e os saduceus, que é o que mais a gente conhece nas escrituras, mas tinha os escribas, que é aqueles que copiavam as escrituras, que também era uma classe importante. Existia os essênios, helênios, e tinha várias, mas o mais conhecido aqui para nós são os fariseus, os saduceus e fariseus mais ainda, né? Então existia muita ramificação. Os fariseus, eles não eram assim, eles eram vamos dizer assim, uma classe de religiosos que eles estudavam a Bíblia. Eles, por volta de 150 anos antes de Cristo, eles surgiram. E o objetivo deles era estudar as Escrituras. E eles começaram a ver nas Escrituras que viria o Messias, que o Messias viria. E eles começaram a estudar sobre a vida do Messias. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu, quando Jesus se manifestou, havia uma classe dos fariseus que estava corrompida politicamente e religiosamente, espiritualmente, eles estavam corrompidos.
Tanto é que os sacerdotes, os sumos sacerdotes que estavam ali, não eram descendentes de Arão. Eles foram colocados ali por Herodes, entende? Por isso que havia aquela corrupção. E Herodes também não era descendente dos judeus. Eles foram colocados ali pelos romanos. Então, toda a parte religiosa e a parte política estava corrompida naquela época. Então, alguns deles, não todos, muitos fariseus bons, lembra de Nicodemos? Era um fariseu. Eles seguiram Jesus. Então, esses corrompidos começaram a, tentar colocar Jesus em maus lençóis, mas não conseguiram não. Vamos lá. Mateus 16, 5. Espera um pouquinho. Opa! Tô olhando aqui, abrindo o livro errado. Espera só um minuto. Você já abriu aí na sua Bíblia? Você já abriu na sua Bíblia? Você está acompanhando? Quem está com a Bíblia aí acompanhando comigo? Ou você está só assistindo? Vamos lá, Mateus 16, 5. E passando os seus discípulos por outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhes: cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus cita os dois. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não levamos pão? Ou seja, eles não tinham ainda entendido o que Jesus estava falando. Mas estava falando dos ensinamentos. As doutrinas. E eu vou te fazer uma pergunta. Quais ensinamentos você segue? Quais doutrinas? Ensinamentos são doutrinas. Você segue? O que rege a tua vida? Então eu quero convidar você a ler a Bíblia, a ler as Escrituras, a deixar que a palavra de Deus, as palavras do Senhor, que estão escritas nesse santo livro, te instrua e te conduza à verdade, para que você se limpe, se purifique nesse tempo. Então, o jejum do fermento, se você quiser fazer conosco, ele começa amanhã, ao pôr do sol. Aí não pode comer nada com fermento ou fermentado, tá bom? Então, é um tempo, vou repetir, de limpeza física, espiritual, mental e emocional. Todas as áreas da nossa vida precisam ser limpos pelo Senhor. Em Marcos 8,15 diz assim: Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Né? Aqui em Mateus fala do fermento dos fariseus e dos saduceus, mas em Marcos fala do fermento dos fariseus e de Herodes, porque eles andavam juntos, eles planejavam, arquitetavam as coisas juntos, porque eram corrompidos. E um se corrompia ali com o outro. E abra comigo em 1 Coríntios, você está com a Bíblia, né? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: a vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E outra tradução fala: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Então, é importante. Cristo não tinha pecado. Tinha? Você acha que Jesus tinha pecado? O que você acha? Jesus tinha pecado ou não? Não, claro que não. Então, é por isso que fala sem fermento. Embora essa frase, Jesus é o pão sem fermento, não existe na Bíblia. Você sabia disso? Nós falamos isso, mas isso não está escrito. Mas é errado falar? Não.
Na minha opinião, não. Sabe por quê? Mas não está na Bíblia, não pode afirmar que está na Bíblia. Ah, está escrito. Não está. Não está na Bíblia. Então, veja, Jesus, por que ele é chamado também? A gente fala que ele é o pão sem fermento. Porque nele não havia pecado. Nele não havia pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele não tinha ressuscitado. Não tinha sido ressuscitado pelo Espírito Santo que ressuscitou ele. Então Jesus, ele nos deu o exemplo que é possível viver sem fermentação em nossas vidas, sem este mal em nossas vidas. É possível nos limpar deste mal, ter a nossa vida transformada por ele. Tudo isso é possível. Então, nós precisamos entender que quando nós nos limpamos do fermento, nós temos a vitória da libertação em nossa vida. Porque o Jesus, ele veio para nos libertar de tudo que nos prende, inclusive de pecados e de ensinamentos falsos, errados, ou ensinamentos humanos errados, ou ensinamentos de demônio, né? Doutrinas humanas e doutrinas de demônios, coisa criada por seres humanos e coisa criadas por demônios que enganam as pessoas, que prendem as pessoas, que escravizam as pessoas. E o maior exemplo que a gente vê é que Deus libertou o povo do Egito porque eles estavam com doutrinas e ensinamentos errados de deuses estranhos, porque havia vários deuses no Egito. Então, cada praga veio para mostrar que o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, ele é maior do que aqueles deuses ali que havia no Egito. Você entendeu o que é o jejum do fermento? E para que ele serve? Não é só ficar sem comer. É um momento de limpeza. E olha, às vezes as coisas que estão fermentando que a gente não está vendo, ela faz assim, ó, vem à tona. Mas vem à tona para Deus nos limpar daquilo. Deus nos livrar daquilo. E às vezes até pessoas, ele leva embora. Ele fala assim, continue o seu caminho. Ele tira muitas vezes algumas pessoas de perto de nós. Isso já aconteceu conosco aqui. Muitas pessoas que buscam a presença de Deus, elas passam por um crescimento espiritual e recebem do Senhor, entra num outro nível espiritual de conhecimento, de verdade do Senhor. E aquilo que é engano vai sendo tirado dos olhos, da mente, do coração, coisas que muitas vezes nos acompanham de geração em geração, coisas de tradições, coisas de costume, que não é o que Deus tem preparado, as coisas vão perdendo sentido, porque nós vamos observando dentro das Escrituras, dentro da palavra do Senhor, que aquilo não faz mais sentido. Para o povo de Israel não fez mais sentido aqueles deuses que eles eram obrigados a se dobrar, entende? A servir, porque eles eram escravos, então eles tinham que fazer as massas, os tijolos, amassar o barro, a palha no barro para fazer os tijolos, para edificar para outros deuses. Tudo bem até aí? Então nós precisamos tirar o fermento ruim de dentro de nós e no ambiente que nós vivemos. Às vezes fisicamente, vamos lá, tirar o fermentinho fisicamente, mas alguns fermentos que a gente deixa contaminar a nossa vida e que nos prende, nos amarra e traz um mal sobre nós. Vamos nos purificar hoje? Vamos prestar atenção àquilo que a gente fica assim no celular? Vamos mudar nosso comportamento, mudar a palavra que sai da boca. Palavras, tem pessoas que só sabem falar palavra ruim, né? Só sabe aquela palavra que, às vezes é chato ficar perto de pessoas que só falam coisa ruim. Concorda comigo? Tá frio, porque tá frio, porque tá calor, porque tá calor, né? E coisas ruins mesmo que as pessoas falam, as pessoas ficam falando, as pessoas ficam... É cansativo e contamina a gente também. Ou palavrões. Como é horrível ficar perto de uma pessoa que só sabe falar palavrão. Cada palavrão atrai uma coisa ruim, não é? Então,
Então, essas coisas que nos fermentam, dores, traumas, fracassos, tristezas, que nos prende, que são fermentos também. Doenças que passamos e que não superamos na nossa, sabe, com o nosso comportamento, ficamos com aquilo preso, nos fermenta também, mexe com a gente, faz a gente, sabe, perder a paz, perder a tranquilidade, perder a alegria. Tudo isso precisa ser tirado de nós. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar que agora eu vou responder, porque aquilo que eu precisava falar, já falei. Amanhã eu espero você. Às 20 horas, você que está longe, você que não vai poder vir a Hebron amanhã, assista que nós vamos transmitir a ceia da Páscoa como Jesus comemorou. Você já comemorou a ceia da Páscoa como Jesus fez? Nós vamos fazer isso amanhã. Todos os anos nós fazemos isso já há alguns anos. Alguém precisa perguntar algo, querer saber algo? Fala agora, aproveita que eu tô aqui, ó, disponível para trocarmos aqui uma ideia. Pergunte, se eu souber responder, eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou falar, eu não sei essa resposta, porque eu não sei tudo, eu tô aprendendo ainda. Eu estou há 33 anos aprendendo. E ainda falta muita coisa para aprender. Mas aí eu vou procurar a resposta. Se eu achar, eu falo, achei. Se eu não achar, eu falo, vou ficar te devendo. Aí a gente vai ver lá na eternidade o que era a resposta. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém. Eu gosto quando faço pergunta. Pergunta. Eu tô olhando para cá, ó, às vezes você tá vendo, o pastor tá olhando para o lado diferente aqui. É porque eu tô vendo quem tá escrevendo, tá bom? Então a câmera tá aqui, né? Vamos dizer assim, a câmera do celular tá aqui, mas eu tenho que olhar para quem tá escrevendo lá de cá. Ninguém tem pergunta? Poxa vida, todo mundo entendeu? Você entendeu? Ficou alguma coisa que você não conseguiu entender que eu possa explicar de novo? Não é tão difícil o que é jejum sem fermento, né? O jejum sem o fermento. Não é tão difícil assim. E é uma ordem de Deus? É uma ordem de Deus. O que é ordem? É um mandamento, é algo que Deus mandou, você tem que fazer. Tem que fazer. Ele falou, tá falado. Concorda comigo? Deus falou, tá falado? É só obedecer? Vamos lá, fala aí, queridos. Vamos lá. Ninguém quer falar nada, meu Deus. Então eu vou encerrar a live. Não vai falar? Vou encerrar a live. Então fala pra mim, vocês entenderam? Ficou claro? Tá claro? O que você acha? Vou esperar você responder. Sua explicação é maravilhosa. Obrigada, mamãe. A senhora é uma benção. Qual o dia para entregar o cordeiro? Você está falando o cordeiro, a oferta, né? Do cordeiro. Amanhã, ao pôr do sol, já pode ser entregue. O leite é permitido, são 7 dias, na verdade, né? São 7 dias. Leite sim, leite não. Coalhada que é fermentada. Se o leite for talhado, fermentado, aí não pode. Tá bom? Amanhã, André. Amanhã é o pôr do sol, que é a Páscoa. Apesar que também você pode entregar amanhã às 15 horas, o dia que Jesus morreu, o horário que Jesus morreu, que é o dia que também nós também consagramos. Então, amanhã será consagrado às 15 horas e entregue da igreja à noite. Nós vamos fazer dessa forma. Você pode fazer assim também, tá? Sem problema. Existe uma oferta do cordeiro. Deixa eu explicar, que a Adriana está perguntando sobre a oferta do cordeiro. Existe uma oferta que nós entregamos, que nós chamamos de oferta do cordeiro, que eu aprendi com o apóstolo Joel Engel, que é o meu pastor. Ele e a esposa dele são meus pastores. Então essa oferta é o valor de um cordeiro do animalzinho. Então nós entregamos a Deus, oferecemos a Deus em gratidão pela morte de Jesus. Nós oferecemos assim, tá? É uma oferta em dinheiro. Alguma pergunta? Ai, que bom, gosto de pergunta.
Pergunta mais, pergunta mais. Pergunte, pergunte. Ninguém quer perguntar? Então eu vou perguntar. Ah, ok. Na verdade, a senhora explica tão bem que eu já ensino a responder. Ai, obrigada, Ju. Eu procuro falar de maneira bem simples. Porque não adianta eu ficar falando termos e termos e termos e termos, né? Poderia repetir, por gentileza, as passagens bíblicas sobre a Páscoa que você falou? Bom, são muitas passagens, Cris. Se você quiser, essa live vai ficar guardada aqui. Se você quiser assistir novamente, eu vou te passar algumas para você anotar. Pode ser? Êxodo 12, é importante você observar. Lucas 22, também é importante. Então, eu vou falar só algumas, né? Porque são muitas passagens, né? Que eu li e falei. Êxodo, deixa eu ver aqui também. Êxodo, já falei. Gálatas 5, 9. Marcos 8, 15, vou falar só algumas. E João 6, 35. Conseguiu anotar? Acho que eu falei muito rápido, né? Tá bom? Ah, ok. Imagina. De nada. Alguém mais quer perguntar? Vamos lá, que agora eu fiquei feliz com as perguntas, hein? Vamos. Pergunte. Eu gosto de responder. Eu gosto. Anotou? Tá bom, Cris. Cris, compartilha a live. Vocês podem compartilhar essa live, que também ajuda outras pessoas a conhecerem, a aprender as escrituras. Você também está evangelizando, levando a palavra de fé às pessoas, de ensinamento, né? Que hoje é mais uma palavra de ensinamento, tá bom? Nós estamos fazendo a série, já teve algumas que já foram postadas. Assiste O Poder da Páscoa. Então, olha, nós falamos sobre as 10 pragas do Egito. Cada praga era por causa de um deus. Então, veja lá as pragas do Egito, né, do poder da Páscoa. Falamos também qual principado que é vencido na Páscoa. Sabia que há um principado que é subjugado na Páscoa? Julgado. Deus julga o principado só quando a gente celebra a Páscoa, só por celebrar a Páscoa. Que tá lá. Domingo passado eu falei dele. Qual que é o nome dele? Alguém lembra? Quem assistiu? Quem assistiu? Põe o nome do bicho aí. Quem assistiu? Quem lembra? Ninguém lembrou. Qual é o principado julgado na Páscoa? Espera só um pouquinho. Aí eu respondo. Você sabia? Quem sabia que cada festa bíblica se julga um principado maligno? Então esse é o tempo de transferência de riqueza. O povo de Israel saiu com as mãos cheias de ouro, prata, festa, tudo de melhor, porque esse principado foi julgado. Esse é um tempo de mudança de geografia. Mamon, isso mesmo, Mamon. A Mamon é um príncipe maligno que domina todas as finanças do mundo, o dinheiro do mundo, que o nome dele já é dinheiro. Mamon significa dinheiro. Então, por isso que o povo de Israel, que estava dominado ali no Egito, eles foram libertos com as mãos cheias. E quando Deus, nós lemos aqui, não presente diante de mim de mãos vazias, é que ele também pede a oferta nesses dias. Espera um pouquinho, eu vou voltar aqui, que alguém fez uma pergunta e eu não li. Espera só um minutinho, deixa eu ver. Ok. Pastora, a religião é Cristo? Frequento uma igreja desde que nasci, mas ela não é minha religião, portanto gosto de estudar tudo que ouço. Bom, a palavra religião, Cris, quer dizer religar, ligar-se novamente a Deus. Então o ser humano estava desligado de Deus e a religião
vamos dizer assim, o objetivo é ligar a Deus. Mas o que nós vemos hoje no mundo é que a maioria das religiões desligam as pessoas de Deus e ligam as pessoas ao próprio homem, com doutrinas erradas, com o fermento errado, né? O fermento ruim. Não é? Então, Cristo não é uma religião, ele é o nosso Salvador. Tá? Então, Jesus é o nosso Salvador. E Jesus não tem nada a ver com religião. Por isso que eu não prego religião. Entende? Eu prego a Cristo. Eu sou uma pastora e vamos dizer assim, as Escrituras é a minha única regra de fé e de verdade. Então, Cristo não é religião. Cristo é o nosso Salvador. E essa é a palavra de Deus que nos anuncia isso. Né? Agora, se você não se sente parte de onde você está, pergunte para Deus qual é o lugar que você gostaria de estar, que Ele gostaria que você estivesse. Qual é o melhor lugar para você servi-lo? Né? Você mora onde, Cris? Você mora aqui em Assis ou mora em outro lugar? Vou chamar você de Cris porque eu também sou Cris, né, Cris? Aonde você mora? Fala pra mim, se você puder falar, né? Isso aí, mamão. Aí você vai entender por que Deus pediu o dízimo. Assiste lá a live, que a gente vai entender por que Deus pediu o dízimo, né? Tá bom? Entendi, muito obrigado. Foi o que eu quis dizer sobre... Ah, ok, mas falei... Ok, tá, ok. Aonde você... Ah, tá, Cris, agora eu te reconheci. É que tá pequenininho ali, eu tô longe, né? Ah, Cris, ok. Bem, querida. Ok. Ok. Amém? Vou encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu entendo que nós precisamos estar aonde Deus quer que a gente esteja. Então nós precisamos perguntar, Senhor, qual é o lugar que o Senhor quer que eu te sirva? Ele vai gostar. Ele falou para mim há 33 anos atrás. E eu sirvo desde então. E às vezes a maneira que Deus quer que a gente o busque é diferente da maneira que às vezes a gente foi ensinado ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, por tradições religiosas ou por tradições familiares. Então, nós precisamos buscar, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja te servindo? E como o Senhor quer que eu esteja te servindo? E tem pessoas que estão no lugar que não se sente bem, nos lugares errados, com a fé genuína, mas Deus diz, Ele mostra o caminho onde Ele quer que a gente fique, tá bom? Deus abençoe vocês, eu vou encerrar aqui, tá bom? Por mim eu ficava assim até a noite inteira, mas eu quero fazer um convite especial a você, de orar às 3 horas da tarde amanhã comigo. Eu não vou entrar na live, eu não vou fazer live, não. Mas eu quero fazer um convite especial a você. De um pouquinho antes das 3. Se você puder dobrar o joelho, se não, se você puder olhar para o céu, sair assim da tua casa, né? Olhar para o céu, agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele abriu mão da sua glória, se fez homem. Ele veio através de Maria, uma mulher santa escolhida pelo Senhor, concebida pelo Espírito Santo. Ele disse sim e veio. Maria também disse sim e o Salvador veio. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer dizer sim para Ele? Você quer dizer sim para o Senhor esta noite? Então eu quero convidar você amanhã às 15 horas, um pouquinho antes. Se você quiser dobrar o seu joelho, mas eu gostaria que você olhasse para o céu e agradecesse ao Deus Pai Todo-Poderoso que enviou seu Filho Jesus.
a Jesus, o Filho de Deus, por ter vindo. E é o Espírito Santo que nos conduz a Jesus e que nos protege nessa terra até a volta dele. Você aceita isso? Lembre-se, amanhã é tempo de libertação. Jesus foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscita. No dia da festa das primícias, que é a primeira colheita, os primeiros frutos da terra. E ele é o fruto, primeiro fruto do tempo da ressurreição, primeiro a ressuscitar. Todos aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar. E todos aqueles que estiverem vivos na sua vinda serão arrebatados. Vamos entregar nossa vida a Jesus hoje? Coloque a mão no teu coração. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. E ordeno que sejam amarrados do maior ao menor e batem retirada para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro, que o Senhor traga sobre cada um de nós o ajustar e o blindar da armadura espiritual e que o Senhor coloque sobre as nossas vidas e nossa família a sua bênção. Em nome de Jesus, que o Senhor promova cada um de nós. Eu fecho a porta do inferno para as nossas vidas, famílias, bens, ministério e abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus e que venha potencializado toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E que o Senhor te abençoe e te promova e que Ele tire de você todo o fermento e tudo aquilo que você precisa tirar de fermento da tua vida. Que Ele te instrua e que Ele te conduza para que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nós. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, compartilhe essa live, abençoe outras pessoas e procure lá, nós temos também, a igreja tem um YouTube, Igreja Hebron Assis, procure lá, você vai encontrar a série também em nome de Jesus. Deus te abençoe, muita bênção sobre a tua vida e amanhã vamos adorar o Senhor às 15 horas comigo. Quem vai orar comigo amanhã às 15 horas? Quero ver. Quem vai? Chame toda a sua família para agradecer Jesus nesse horário. Quem vai? Fala assim, eu. Ou faz uma mãozinha assim, vamos lá. Quem vai orar comigo amanhã às 15 horas? Enquanto você responde, eu vou beber água. Deus te abençoe também, filha. Aline. Opa, Cris, amém. Obrigada. Vamos orar. Amém, Ju. Amém, João Paulo, Adriana. Apóstola Célia, linda, maravilhosa, abençoada. Deus te abençoe. Amém, Aline, minha filha. Vamos juntos, vamos orar. Vamos orar. Saudade, viu, Apóstola Célia? Saudade de vocês. Manda um beijo para todo mundo aí, tá? Dá um abraço em todos aí em Santa Maria. Não pude ir,
mas o coração tá lá, vou assistir. Amém, mamãe? Glória a Deus. Amém? Fique também atento aqui no meu Facebook, que eu vou compartilhar amanhã o alinhamento profético do apóstolo Joel. Tá bom? Ele é meu pastor. Qual mesmo é o nome da série? O Poder do Cordeiro. Amém, querida! O Poder do Cordeiro, Ju. Tá bom? Sônia, querida, também vamos juntos. Vamos orar. Amém? Deus abençoe a todos. Saudade, querida, saudade mesmo, viu? É sempre muito bom estar com vocês. Dá um abraço dos pastores aí. Amém. Eu vou encerrar aqui, agradecendo a Deus por esse momento e agradecendo a você que participou e transmita para outras pessoas essa ministração. E logo mais vai estar no YouTube também essa ministração, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã, às 20 horas, nós vamos fazer a nossa festa da Páscoa com tudo que Jesus fez. Tem segredos, viu? Tem o pães ázimos lá, né? Olha, é do jeitinho que Jesus fez. Você vai ver. Nós preparamos tudo ali, tá tudo pronto, preparado, abençoado ali da igreja para celebrarmos a Páscoa. Deus te abençoe, que Jesus te guarde, proteja. Elaine, querida, Deus te abençoe. Deus abençoe todos que participaram. Obrigado pelo carinho e por estar atento aqui a esse ensino sobre o jejum do fermento. Um beijo no coração de todos. Tenha uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de alegria. Que você, assim, repouse. Mas lembre-se que neste horário, Jesus estava celebrando com seus discípulos a Santa Ceia. E logo mais à noite, um pouquinho mais tarde da noite, ele estava sendo traído por Judas. E depois ele foi preso. Essa noite foi uma noite terrível para Jesus. Ele foi caluniado, torturado, espancado, teve seu rosto cuspido, levou coronhadas, pancadas, foi exposto. Depois ele foi torturado pelos seus, os religiosos da época. Depois ele foi torturado pelos romanos, chicoteado, escarnecido. E às 9 horas da manhã, ele teve suas mãos furadas, seus pés furados, com cravos, espinho na sua cabeça, foi exposto e crucificado no meio de 2 ladrões. Tudo por amor. Que amor é esse? Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Então, enquanto você vai repousar essa noite, há mais de 2000 anos, o nosso Senhor estava sendo flagelado. Mas ele não está morto. Ele também não ficou lá naquela cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Por amor a cada um de nós. Então lembre-se disso. É tempo de celebrar. Não é tempo de coelho. É tempo de cordeiro. Não é tempo de chocolate. É tempo de ervas amargas para lembrar da amargura que o povo passou lá no Egito. Mas é tempo de salvação, de libertação.
de mudança de nível de status. É tempo de voltar para Cristo. Então, se você está longe, volte para Cristo hoje, agora, já, enquanto é tempo. Deus abençoe você. Ó, sintam-se abraçados. E com todo respeito, como eu gosto de falar, apertados. Beijo no teu coração. Tenha uma noite de paz, uma noite feliz. Shalom, queridos, amados. Amo vocês, ó. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Vamos desligar aqui. Tchau!